Muito bem, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de estímulo para a oração. Lindo esse hino que acabamos de ouvir, né? A oração é a chave e nós sabemos disso, nós temos esta chave na mão. Então, por que não usá-la nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade? Nós temos um Deus que nos ouve e eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Deus ouve. Uma certa mulher na Bíblia descobriu de uma forma, num momento de crise na vida dela, o quanto Deus a podia ver onde quer que ela estivesse, como também a podia ouvir. Te convido a ler comigo no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu vou estar falando com vocês sobre a história de Agar, uma mulher que era escrava, que era serva, que era egípcia. Tinha tudo para não conhecer Deus, para achar que não era amada por Deus, e ainda estava vivendo um momento de tragédia, de conflito na vida dela. A Bíblia vai nos dizer que Abraão e Sara haviam se casados, Deus havia escolhido eles para, através deles, formar uma grande nação. Para tanto, era necessário que Abraão e Sara tivessem filhos. Mas nós vamos conhecer através das páginas da Bíblia que Sara era uma mulher estéril, que ela não podia gerar filhos. E depois de alguns anos, tendo a promessa de Deus, de que Deus faria de Abraão uma grande nação, um povo numeroso, muito grande, mais do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. Diante disso, Sara se viu preocupada com o cumprimento dessa promessa, e ela oferece para Adão a sua serva, a sua escrava, Agar, para que ele pudesse ter filhos com Agar, e assim a promessa de Deus se realizar. E a Bíblia diz que Abraão aceitou e ele ficou com Sara. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 6 que disse: mas Abraão disse a Sara... Abraão fica com Agar, Agar engravida, e depois de grávida, Sara começou a sentir ciúmes de Agar porque ela estava grávida. Começou a ter contrariedades, começou a ver com maus olhos as atitudes, os comportamentos de Agar. E ela chega em Abraão e reclama que ela havia sido generosa, dada a ele uma mulher para através dela ele ter um filho, e que agora essa mulher a estava desprezando. Aí Abraão vira para Sara e disse: mas Abraão disse a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. Quando Sara tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu viestes? Para onde vais? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo lhe disse: volta à tua senhora, sujeita-te debaixo das tuas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com um filho e gerarás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. E ela, versículo 13, invocou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Linda história, né? Onde Deus vai ao encontro desta mulher, a encontra junto de uma fonte, desesperada. E o que eu acho lindo é que o anjo mesmo diz para ela: o Senhor ouviu a sua aflição. E eu quero dizer para você hoje isso, que o Deus que ouviu a aflição de Agar
é o mesmo Deus que vai ouvir a minha e a sua oração hoje, que vai ouvir a minha e a sua oração sempre. Agar, naquele momento de conflito, quando a sua senhora a humilha, a despreza, a Bíblia nos diz que ela foge para o deserto, só que ela estava grávida de um filho de Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que ela para na beira de uma fonte para descansar. A sua senhora estava com ciúme dela. E Agar grita, e o Senhor inclina e a ouve. Quando o menino nasceu, ela chamou o menino de Israel, que significa Deus ouve. Esse Deus nosso que nos ouve, Ele está pronto a nos atender, não importa de que maneira oramos. Há pessoas que oram desesperadamente, há pessoas que oram com muita necessidade, há pessoas que oram com muitas lágrimas, há pessoas que oram até mesmo sem palavras. E eu quero te dizer que não importa a maneira como você ora, importa que você crê que tem um Deus que está te ouvindo. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem: eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Orar é contar para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está necessitando. É abrir a sua alma diante dEle. Contar para Ele. Oração é um diálogo com Deus. E nós temos que entender também que assim como há tipos diferentes de oração, há também tipos diferentes de respostas. Tem oração que Deus a responde imediatamente. A gente costuma chamar de uma oração seta. Você joga ela e ela alcança o alvo. Por exemplo, a Bíblia diz que Eliezer, quando foi buscar uma noiva para Isaac, ele chegou num determinado lugar e orou e disse: Senhor, a hora que eu chegar, a moça que vier, que der água para mim, para os meus animais. A Bíblia vai nos dizer que ele acabou de orar. Acabando ele de orar, Rebeca surge lá na estrada e vem e realiza aquilo que ele pediu na oração. Essa é uma oração certa, é aquela que a gente às vezes ainda está orando e Deus já responde, porque tem coisas que a resposta tem que ser imediata. Tem pessoas que oram com muitas lágrimas, com muitos pranto, chorando aos pés do Senhor, às vezes nem consegue expressar direito. Não importa, a Bíblia diz que ouviu Deus a oração, ouviu Deus a angústia, ouviu Deus a aflição de Agar. Deus ouve as nossas palavras, mas Ele ouve também os nossos sentimentos, mas Ele ouve também as nossas emoções, elas clamam diante dEle. O salmista, no Salmo 58, versículo 6, diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Lágrimas também é oração, quando nós choramos aos pés do Senhor. Depois nós vamos ver que tem oração que às vezes nem palavras conseguimos expressar. A Bíblia nos conta a história de Ana, a mulher de Elcana, a mãe de Samuel. Ela tinha tanto desejo de ter filhos, tanto desejo, que ela sentia aflição, angústia. Um dia ela foi no templo e ela começou a orar, e ela não conseguia expressar palavras. Ela simplesmente chorava e balbuciava palavras incompreensíveis. E a Bíblia diz que o sacerdote Levi viu e achou que ela estava bêbada. Mas ela estava orando no meio das lágrimas, clamando em lágrimas aos pés do Senhor. E Deus ouviu a oração dela. Um ano depois ela estava com o seu filho nos braços. A oração é a resposta para todos os problemas. Deus ouve, não há problema grande demais para Deus, para que Ele não possa responder. Não há problema pequeno demais para Deus que Ele não queira se interessar. Deus interessa por mim, por você, pela minha família e pela sua. Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. A Bíblia diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Deus ouve a nossa oração, Ele ouve a voz de criança, Ele ouve a voz de velhos, de jovens, de adulto. O Salmo 116, versículo 2 diz: amo o Senhor porque Ele é bom,
porque ele ouviu a minha voz, ele ouviu as minhas súplicas. Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela diz: eu estou invocando o nome do Deus que fala comigo. Receba esta mensagem que eu estou te transmitindo hoje como vinda do céu, como sendo a voz de Deus te aconselhando. Você percebe que o anjo chegou para Agar e disse para ela: volta para tua senhora, obedeça a ela, se submeta a ela, porque a oração ela está condicionada também à nossa obediência. A Bíblia vai nos dizer aqui que Deus atendeu a súplica de Agar. Ele também atenderá a nossa. No Salmo 123 nós temos a promessa de Deus. Lá diz que Deus provê todas as coisas na nossa vida. Podemos orar ao Senhor. Lá diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu Deus que provê tudo aquilo que eu necessito. É o Deus que responde quando eu clamo. O Salmo 23 também vai dizer que Deus é o meu pastor que me conduz. Ele me conduz para lugares calmos e para lugares perigosos. Ele me conduz na hora da bonança e na hora da necessidade, na hora da tranquilidade e na hora do perigo. Lá o salmista diz: eu nunca estarei sozinho, porque tu estás comigo. Essa é a nossa confiança. Estamos vivendo um problema, estamos vivendo uma tragédia mundial? Estamos, mas eu quero te dizer que Deus está conosco, Deus está com você. Se Ele é o seu pastor, se Ele é o seu Senhor, pode ter confiança, não vai te faltar nada. Você não vai estar sozinho neste momento. O salmista também diz: olha, não temerei mal algum. Não tema, não precisa ter medo. O Senhor é o teu pastor. Ele está do seu lado, Ele está do meu lado. Eu sei que a minha casa está guardada nas mãos do meu Senhor, do meu pastor. Ele diz: sempre terei ânimo. Deus nos conforta no momento de luta, de problema. Ele reanima o nosso ânimo, Ele traz esperança. Ele sempre está conosco. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Que alegria, que convicção nós temos, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Agar disse: é o Deus que me vê, é o Deus que me ouve. Nós precisamos de ter essa convicção de Agar. Agar sabia que Deus estava vendo a sua aflição. A Bíblia diz muito mais, diz que além dele ver, ele ouviu a aflição dela. Isso significa que Ele está sempre conosco, que Ele está sempre trabalhando as nossas lutas. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco nesta peleja. A outra coisa que Deus vê é quando eu e você somos fiéis a Ele, quando eu e você temos fidelidade a Ele. Ele vê a nossa fidelidade e Ele honra a fidelidade daqueles que o temem. Ele está pondo em prática seus planos para abençoar as nossas vidas. Deus vê as nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele provê o que eu e você necessitamos. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Deus vê os nossos sofrimentos físicos e emocionais. Deus sabe o que sentimos no corpo e o que sentimos na alma. Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a ter compaixão de cada um de nós. Ele se compadece das nossas dores. Ele se compadece das nossas lutas, né? A Bíblia, lá aí no versículo 9, onde eu li, diz que o anjo chega para Agar e diz: Agar, volta à tua senhora, sujeita-te debaixo das suas mãos. Isso me chamou muita atenção. Eu tenho que orar sim, mas a oração, ela tem que vir acompanhada de obediência. A obediência precede a bênção. A bênção do Senhor vem sempre depois da minha obediência. É necessário obedecermos a Deus. E Deus nos ordena a obedecer às autoridades constituídas.
Muitas decisões estão sendo tomadas no mundo hoje, no Brasil, em Porá, em Goiás, que às vezes nós achamos absurdas. Às vezes nós percebemos que vai nos dar prejuízos financeiros, vai dificultar as nossas vidas. Mas a Bíblia nos manda ser obedientes. A bênção precede, a obediência precede a bênção. O anjo disse para Agar: volta e sujeita as ordens da tua senhora. Volta para debaixo das mãos dela. Essa deve ser a nossa posição hoje. Estar obedecendo ao Senhor. E em obedecer ao Senhor, eu obedeço às autoridades constituídas. No versículo 10, nós vamos ver o anjo dizendo: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada. Olha a bênção de quem obedece. Volta, Agar, obedece a tua senhora. Você vai gerar um filho e eu vou multiplicar a tua descendência. Preocupa não, meus irmãos, preocupa não. As bênçãos de Deus para a nossa vida será multiplicada. Não preocupe, simplesmente obedeça. No versículo 11 ele vai dizer: gerarás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. O nosso papel hoje é obedecer e orar. A obediência precede a bênção. A oração é o caminho da bênção. Então, e aqui o anjo está dizendo: o Senhor ouviu a tua oração, até com gemidos, até com palavras incompreensíveis, nós falamos e Deus nos ouve. Aí nós vamos ver no versículo 13, que Agar chamou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E eu quero te convidar a fazer isso hoje. Se eu estou dizendo para você que a palavra de Deus afirma que Deus nos ouve, que Deus nos vê, que Deus conhece as nossas necessidades, como eu não vou olhar para esse Deus que me vê? Por que eu vou ficar olhando para o que estão dizendo nas redes sociais? Por que eu vou ficar olhando pela esse amedrontamento que estão pondo nos povos e nas nações? Eu tenho um Deus que me vê. E se Ele me vê, eu posso ficar tranquilo. Ele cuida de mim, Ele me guarda, Ele me protege. Agora Ele quer me ouvir. Pai sempre quer ouvir o filho pedindo. Pai sempre espera que o filho chegue nele e diga: pai, eu estou precisando disso, daquilo. Para que o pai possa orientar, para que o pai possa abençoar, para que o pai possa satisfazer o desejo do nosso coração. E Deus está falando com você hoje. Ele está dizendo: sede obediente, mas dobre os seus joelhos e clame. O pastor do nosso campo convocou-nos para hoje estarmos orando. Sede obediente. A obediência precede a bênção. Vamos todos clamar ao Senhor às 19 horas. Vamos mexer com o céu. A Bíblia diz que o povo de Israel no Egito, lá no cativeiro, no meio daquele sofrimento, eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles clamaram a Deus, Deus se lembrou do povo de Israel. Deus se lembrou de Abraão e das promessas que havia feito a Abraão. E Deus respondeu, Deus veio com providência e tirou aquele povo do cativeiro. Hoje nós também iremos orar ao Senhor, clamar ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelos países do mundo, clamar, e mais uma vez eu peço, clamar pelos médicos e enfermeiros, para que Deus possa estar abençoando. Orem pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Esse homem que é tão atacado precisa das nossas orações. E quando fizermos isso, e Deus nos manda fazer isso na sua palavra, a bênção virá para a nossa casa. A bênção virá sobre a nossa família. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E terça-feira estaremos aqui de novo. Domingo, de manhã,
nós teremos a escola dominical. Pela graça de Deus, eu estarei ministrando o ensino. Peço que você ore por mim para que Deus me capacite para estar transmitindo aquele ensino com muita unção e graça para a edificação das famílias na terra.